apresentação de dança de uma escola e um velório tem a ver com você deixar a sua marca no mundo. Se você hoje se encontra no time das pessoas que quer ser marcante, quer deixar a sua marca no mundo, você achou o vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar 2 técnicas para você colocar em prática e começar a ter aí uma comunicação mais marcante, ser aquela pessoa inesquecível que chega fazendo a diferença. Sou Juliana Salóis, especialista em oratória, e a minha missão é te ajudar a mostrar para o mundo tudo aquilo que você faz de melhor através da sua comunicação. E se você é novo aqui, já começa a me seguir, já ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu postar conteúdo novo. Vambora, segue aí, nem perde tempo. E sem mais delongas, vamos começar. Esse final de semana que passou, eu fui assistir uma apresentação de dança do meu filho, da escola dele, a escola que promoveu esse evento. E aí, a dinâmica lá era o seguinte: tinha um mestre de cerimônias, que devia ser algum coordenador da escola, que ia ao palco e anunciava qual seria a próxima turma que ia entrar. E aí a turma apresentava a dança, quando terminava ele ia lá, anunciava a próxima turma, e assim ele foi fazendo. Só que em determinado momento, uma professora pediu para falar umas palavras antes de uma turma se apresentar. Aí ela foi lá e falou: gente, deixa eu falar rapidinho aqui algumas palavras, eu quero dizer que eu tô muito feliz por estar aqui hoje, por ter ensaiado essa coreografia com eles, a gente trabalhou junto, a gente estudou história para poder se basear, e eu também quero dizer que essa turma, ela é marcante para mim, porque ela realmente faz acontecer tudo aquilo que eu estudei na minha faculdade de educação, e eu sou muito feliz por ter participado aí ao longo desse ano com eles. E agradeceu, e a galera vibrou, aplaudiu a professora. E aí, isso me deixou assim muito marcada. Eu realmente parei para prestar atenção e fiquei com isso na minha cabeça. E calma, eu já vou te falar aí também sobre o velório. Calma, fica aqui comigo que eu já chego lá. Mas voltando aqui, quando ela fez isso, ela simplesmente quebrou um padrão que já vinha acontecendo, algo esperado. O que é um padrão? É algo que você já espera, é previsível. Todo mundo já esperava que ia entrar uma dança, depois, quando acabasse, o cerimonialista ia anunciar, aí vinha outra dança, e por assim em diante. E eu considero isso até bem frio, eu achei uma dinâmica muito fria. E quando essa professora fez isso, ela quebrou esse padrão, mas ela foi lá e também ela se expôs. Ela falou o sentimento dela. E, gente, foram palavras simples. Eu não fui aqui muito fiel ao que ela falou, mas foi isso que eu me lembro. Foram palavras simples e eu achei muito bonito aquele ato dela. E agora eu vou te falar a questão do velório. Essa semana que passou também, a minha mãe perdeu uma grande amiga dela, ela faleceu. E era uma pessoa muito querida pela minha mãe, pela minha família, por mim. E a minha mãe foi ao velório dela, eu não fui, eu acabei não podendo ir, mas a minha mãe foi. E aí, depois do velório, a minha mãe me falou que a família perguntou ali se alguém queria falar algumas palavras para ela, como se fosse um ato de despedida. E a minha mãe falou. A minha mãe falou que ela agradeceu muito por ter a amiga dela na vida dela, elas poderem ter convivido juntas. E aí minha mãe falou que essa amiga dela foi muito importante em um dado momento da vida dela, quando a minha mãe teve câncer de mama. Essa amiga foi muito presente, ela deu muito apoio, deu muita força, ela realmente, eu me lembro, ela pegava minha mãe, ia junto até o hospital para minha mãe fazer quimioterapia, voltava, pegava minha mãe, levava para passear, ligava, conversava, ela era uma pessoa sempre presente. E aí minha mãe falou isso, esse momento. E a família ali ficou até agradecida. E olha, é como se fosse um misto de tristeza, claro, porque é um velório, um momento de uma partida, de uma pessoa querida, com a gente saber que aquela pessoa foi boa, fez o bem para alguém. Então é como se fosse um alívio para aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo aquelas palavras. E por que eu trouxe esses 2 momentos e quero falar sobre deixar a marca no mundo? Eu quero te mostrar 2 coisas que aconteceram aí. A primeira, lá no caso da apresentação de dança, a professora, ela falou dos sentimentos dela. Ela falou que ela era muito feliz por estar com aquela turma. Ela foi vulnerável. Ela estava ali realmente de peito aberto, falando para todo mundo, para um monte de gente que ela nem conhecia, o sentimento dela. E foi de verdade. E eu te falo isso. Se você quer fazer a diferença, fale os seus sentimentos de forma genuína, de verdade. Às vezes a gente fica pensando que para falar algo para alguém ou para algumas pessoas, a gente tem que ter
uma super preparação, tem que ser um conteúdo incrível. E às vezes a gente acaba desistindo porque a gente pensa que não vai dar conta daquilo tudo. De pensar em algo brilhante, de algo mirabolante. E aí fica ali com aquela expectativa e fica tão pesado que a gente acaba desistindo. Eu já passei por isso. Você já passou por isso? Pois é, já passei e aí perdi a oportunidade de dizer ali em determinado momento coisas que eu queria falar, porque eu fiquei esperando a melhor, não a melhor situação, mas ter as melhores palavras, enfim. Então, é o que eu falo. Isso até é uma técnica mesmo de carisma. Você ser vulnerável. Mas o genuíno, de verdade. Não é só ficar fazendo tipinho. Ai, olha, como que eu sou engraçadinha. Ah, olha, como que eu sou marrentona, zangadona. Fica fazendo tipo um personagem o tempo inteiro. É claro que os personagens também funcionam. Se eu dissesse que não funciona, seria mentira. A gente tem muita gente por aí que faz um personagem e funciona e cola. Mas é claro, existe todo um treinamento. Mas se você quer começar a botar sua marca no mundo, faça isso. Seja genuíno. Imagina só. Se você estiver no seu aniversário e aí um grande amigo seu resolve ali na hora do parabéns falar palavras bonitas pra você. Ai, gente, olha, dá licença aqui. Eu queria falar umas palavras bonitas pro fulano de tal ou pra fulana. Eu quero te falar assim que eu sou muito feliz em ser seu amigo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. E, poxa, não tem palavras pra dizer o como eu gosto de você, como é legal. Enfim, não precisa ser essas palavras. Mas pode ser algo simples. Como eu falei, não precisa ser muito rebuscado. Pode ser algo simples, mas que seja de coração. Você imagina se isso acontecesse com você? Eu tenho certeza que você se sentiria muito gratificado. Você poderia rir, você poderia chorar, você poderia até brincar, zoar a pessoa ali na situação, mas isso ia ficar marcado em você para sempre. E aí, se você estiver querendo fazer essa situação, então tá bom, eu quero me expor, o que eu faço? Pensa assim, se põe no lugar da pessoa. Pensa aí como que ela gostaria de ouvir, se ela gostaria de ouvir determinada situação, determinadas palavras. Pensa nisso. Às vezes a gente fica muito com peso na gente. Eu não falei agora que eu já desisti de falar em certas situações porque eu queria ter as melhores palavras, a melhor situação? Eu tava pensando muito em mim. Eu não tava pensando no outro. Isso acaba sendo um pouco de egoísmo, na verdade. Então, sai desse papel do egoísmo e entra aí no papel do outro. O que o outro quer ouvir? O que teu pai quer ouvir no Dia dos Pais? O que tua mãe quer ouvir no Natal? O que o seu irmão, o seu amigo, seu filho, o seu marido, sua mulher quer ouvir? Não é o que você quer falar só. Claro que é importante o que você sente. Eu acabei de dizer isso. Mas o que aquela pessoa também, ela quer ouvir. Talvez um elogio que você tem que dar aí pra sua esposa. Que ela fala, você nunca fala isso de mim. Por que não falar? Fala. Vai lá e fala. Então fica aí. Essa primeira técnica. Fale, mas seja de verdade. Mostre os seus sentimentos. E aí, gente, é vulnerabilidade mesmo, é deixar sair. E seja você tá sendo você. É muito melhor você ser você, de verdade, falar palavras simples, do que você falar palavras muito rebuscadas que não te representam, não é a sua verdade. Fica falso, fica fake. E aí, você corre o risco das pessoas não acreditarem em você. E aí, agora eu quero pegar a situação aqui do velório. Quando eu disse aqui que a minha mãe falou uma determinada situação que ela viveu com essa amiga, que foi a presença dela na vida dela quando ela teve o câncer, o que ela fez? Ela foi específica. Ser específico é muito bom. É uma ótima forma de você ser lembrado. Porque você realmente vai no alvo, na mosca. E aí as pessoas vão lembrar, porque às vezes as pessoas estão até esquecidas daquela situação, mas vão lembrar de determinada situação. E você vai ser lembrado. Por quê? Agora deixa eu te explicar cientificamente por que eu estou falando isso. Eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Nós temos uma região no nosso cérebro chamado amígdala. É a amígdala também. E lá é uma das regiões responsáveis pela nossa memória. Principalmente a das emoções, essa emoção mais forte que a gente tem. E aí, quando você traz uma emoção, uma história, uma fala que remete a uma emoção forte, vai lá para esse lugar, lá no nosso cérebro, e fica lá armazenado. Então, olha que técnica incrível. Você está fazendo isso, e a pessoa ela vai lembrar daquela situação e vai ficar sempre lembrando do dia que você falou aquilo para ela. É por isso, gente, que os comerciais estão cheios aí de técnicas é manipulação, mas manipulação no bom sentido. Coloca ali uma música, conta uma história, por isso que se tem tanto storytelling. Nunca se teve tanto storytelling como hoje em dia, onde a gente vê comercial, redes sociais, as pessoas estão falando. Só que a palavra storytelling ela ficou muito vulgarizada, é para qualquer coisa. Se a pessoa fez um ato diferente, storytelling. Não é bem assim. O storytelling, o nome já diz, é
contando, narrando uma história. Então ela tem que ser uma história que mexa, assim, com a emoção das pessoas, para ser lembrado. É para isso que a gente usa o storytelling. Jesus Cristo, quando ele falava com os apóstolos, desde aquela época, olha, ele já usava ali parábolas para ser entendido. Então ele trazia aí a história, o poder das histórias para ser lembrado. E sempre muito específico. Seja específico naquilo que você traz. Até uma outra história aqui rapidinha. A minha mãe, vou trazer ela de novo. Quando ela fez 80 anos, eu fiz o seguinte. Eu pedi para um monte de gente da família e para alguns amigos dela gravarem pequenos depoimentos para ela. E depois eu editei, compilei tudo e mandei para ela. Ela ficou super emocionada. E você acredita que os depoimentos que ela mais se lembrava quando ela ia comentar, ai, olha o que a Juliana fez, a fulana de tal falou, fulano de tal falou, mas os que ela mais se lembrava eram aqueles que as pessoas tiveram falas de situações específicas. Inclusive, ela falava muito do depoimento de uma prima minha, que falou uma situação muito específica. Quando ela começou o vídeo, ela falou lá, poxa, tia, parabéns, eu tô muito feliz, 80 anos, que incrível. Tia, eu nunca vou esquecer de quando você ia pra minha casa, quando a minha mãe, inclusive, fazia esse tratamento de câncer, ela fazia ali no mesmo, ela ia a um médico, que era no mesmo bairro que essa minha prima morava. E aí minha mãe, às vezes, ela queria dormir lá, pra dormir, descansar mais um pouquinho. E aí ela dormia com a minha prima, no mesmo quarto. E aí ela contou que elas ficavam conversando durante a noite, batiam papo, trocavam várias ideias. E minha prima gostava muito disso. E aí ela contou nesse depoimento. E, nossa, minha mãe ficou, assim, emocionadíssima. Minha mãe falou, gente, eu nem lembrava disso. E olha, poxa, que bom que eu ali, minha presença foi boa pra ela. Ai, fiquei tão feliz em saber disso. Ai, que ela gosta, assim, de mim, desse jeito, que ela lembra disso. E foi bem bacana. E olha aí, mais um exemplo de ser específico. Então, quando você quiser falar em público, falar algo para alguém, de repente quer fazer ali uma declaração, falar alguma coisa, seja específico também, seja lá vulnerável, use ali bem os seus sentimentos de forma genuína, mas seja específico também. Traz um caso que aconteceu, uma história, alguma situação específica, ou fala de algo específico. Ah, eu gosto de você por isso, porque toda vez que estamos juntos acontece tal coisa, porque você sempre me socorreu nessa situação, porque... Enfim, seja específico. Olha, gente, é tão fácil isso, muito mais fácil do que você imagina. É isso que eu te falo. Às vezes você tá carregando um peso enorme com essa coisa de falar em público, vou me expor, vai todo mundo me ver, caramba, eu não sei como fazer isso, porque você tá botando uma expectativa muito grande pra algo que pode ser bem mais leve. É claro que no mundo ideal, se você tem uma boa voz, se você tem uma boa dicção, se você sabe colocar sua presença ali através da sua postura, sua forma de falar, olha para as pessoas, se conecta, faz as perguntas certas, faz um quebra-gelo, uma brincadeira, é maravilhoso. É o mundo ideal se você domina bem a sua comunicação. Mas por hora, para você começar, você pode usar essas duas técnicas que eu deixei. Seja vulnerável com seus sentimentos e seja específico naquilo que você está trazendo, porque você vai ser muito mais lembrado. E claro, seja você sempre. É esse o trabalho que eu trago. É isso que eu trago no meu método. Autenticidade. Seja você. Seja quem você é. Não fica tentando imitar alguém. Você pode se inspirar em grandes comunicadores. Isso você pode sim. Eu também me inspiro. Grandes comunicadores se inspiram em grandes comunicadores. Mas seja você. Não seja uma cópia. Seja autêntico. E a comunicação, a oratória, você trabalha. Aí sim, se você tem dificuldade com a sua comunicação, seja na voz, seja na expressão corporal, seja na inibição, ai, eu tenho medo de falar, eu sou inibido, eu sou tímido, aí você precisa treinar, realmente, fazer curso de oratória, fazer aulas, vá para situações onde você se exponha. Faz aí uma aula de dança, uma aula de teatro, vai para um sarau, uma aula de canto. Olha o meu filho, teve a oportunidade de se expor lá com a dança, apesar dele ficar com muita vergonha, mas eu achei bacana a escola ter aí essa iniciativa, porque já coloca as crianças para aprender a se expor e não vão crescer adultos aí depois desesperados. Como é que eu faço? Como é que eu me apresento lá no trabalho? Como é que eu faço uma entrevista de emprego? Como é que eu gravo um vídeo? Não passar os sufocos que a gente, geração milênio, vem passando para aprender a se expor. Então, isso é bacana. E se você quer desenvolver a sua comunicação de forma estruturada, com um método, aprender técnicas como essa, ter alguém te treinando, cai para dentro da minha turma de mentoria em grupo. Ela tá acontecendo, acontece toda semana, são aulas semanais, e eu vou deixar o telefone de contato aqui. Entre em contato, meu time vai te receber, a gente tem um atendimento bem humanizado, marca aí uma avaliação para te ouvir, entender qual é a sua situação, e te passa todas as informações que você precisa saber. Então, não espera, não fica esperando, vem logo, vem saber e vem aprender de forma estruturada a se expor e deixar sua marca no mundo. Eu tô falando isso para você deixar sua marca no mundo. Mas pensa também que muitas pessoas podem estar aí esperando você chegar com a sua presença, com a sua marca.
Pensa só, quanta gente bacana já apareceu na sua vida. Seja conhecido, seja um famoso. Quanta gente bacana já passou na sua vida porque eles deixaram ali a marca deles. E foi através da comunicação. E se eles fizeram, você também pode fazer. E eu tô te esperando. Eu volto no próximo vídeo com muito mais conteúdo para ajudar a desenvolver a sua comunicação. Um beijo e fui!